Lacombe, inclusive, se eu não me engano, o último, direto ao ponto, né, do Augusto Nunes, na Jovem Pan, alguns opositores do jornalista tentaram espalhar uma fake news de que o Augusto Nunes ele defendia o fascismo, porque ele disse, numa das falas, que até quem defende o fascismo tem a liberdade de expressão de defender o fascismo ou o comunismo, né? E foi exatamente esse o ponto que você tocou, né? Nós defenderemos sempre a liberdade de expressão, de defender ideias, até as ideias mais esdrúxulas, mais absurdas, né? Isso é a verdadeira liberdade de expressão, é a primeira emenda aqui nos Estados Unidos. E para injúria, calúnia e difamação, nós temos as nossas leis. Eu estava assistindo uma entrevista da doutora Tameia Danelon, né, professora aí de Direito Penal, e ela explicando que não há tipificação nenhuma no Código Penal sobre fake news e que a peça do ministro Alexandre de Moraes é uma peça muito vaga, é uma peça que não vai se sustentar e que existe, inclusive, um abismo, né, muito grande entre o pedido de prisão do Alexandre de Moraes e a aceitação desse pedido pela Interpol, né, por exemplo, existe um abismo aí. E só lembrando também, Lacombe, que há poucos dias o ditador Nicolás Maduro também pediu à Interpol a prisão do jornalista Roberto Diniz por incitamento ao ódio, por críticas, e tudo isso que o próprio Alexandre de Moraes colocou nessa peça dele aí, que muitos juristas estão dizendo que a peça não se sustenta, né? É uma peça muito vaga. Tem outro ponto também que a doutora Tameia Danelon traz nessa análise dela que ela fez essa semana sobre esse acontecido, de que não é o STF não é aí exatamente a jurisdição para colocar o Alan, né, nesse processo, a não ser que ele esteja envolvido com alguém de foro privilegiado, porque o Alan não tem foro privilegiado, e isso deveria ser remetido aí às instâncias inferiores, e não ao Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, Lacombe, mais um absurdo, mais uma canetada draconiana, tirânica do ministro Alexandre de Moraes, e duas coisas me impressionam muito. Uma é isso que o Constantino tocou, o silêncio de parte da imprensa, a comemoração de parte da imprensa, mas até aí a gente já tem visto desde 2018, desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que é assim que a banda está tocando para quem tem oposição ou críticas nada construtivas a esse governo, mas o que impressiona é o silêncio e a comemoração de alguns ditos conservadores, liberais, né, que antes lutavam contra o PT, contra a corrupção, contra o partido mais corrupto do Brasil e a favor da liberdade, e enaltecem aí presidentes americanos que sempre lutaram para a liberdade americana e mundial também, que sempre enalteceram a primeira emenda americana, que protege a liberdade de expressão, de imprensa, e agora estão em absoluto silêncio e alguns até comemorando essa atrocidade, essa inconstitucionalidade do ministro Alexandre de Moraes. De novo, né? A pandemia colocou máscaras aí nas faces de todo mundo, mas muitas máscaras estão no chão, e principalmente em relação a esses ditos liberais e conservadores que, por não gostarem do trabalho do Alan dos Santos, e aí você tem o direito de não gostar, de julgar, de falar, não gosto da maneira como ele fala, como isso, como aquilo. Agora, aprovar uma medida dessa, para a gente ter uma ideia, até jornalistas completamente opostos aí ao Alan dos Santos, como o jornalista americano, que aqui nos Estados Unidos tem um perfil muito diferente do perfil que tem no Brasil, que é o Glenn Greenwald, até ele saiu em defesa da fonte, do sigilo da fonte do Alan dos Santos, num texto recente, né, para você ver o nível de arbitrariedade do Alexandre de Moraes, e, no entanto, os nossos conservadores, que adoram ler Edmund Burke, estão em absoluto silêncio e uns até comemorando essa atrocidade.